Voltamos com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol e o assunto agora é cultura. Olha, inaugurado em 2018, o Memorial do Paço é um equipamento cultural que conta a história artística, política e geográfica de Fortaleza e do estado do Ceará. São 4 salões com visitação aberta ao público ou mediante agendamento para grupos. Inaugurado em 2018, o Memorial do Paço é um equipamento cultural que conta a história artística, política e geográfica de Fortaleza e do estado do Ceará. São 4 salões com visitação aberta ao público ou mediante agendamento para grupos. O Memorial do Paço é um espaço de exposições artísticas e históricas e que tem por objetivo aproximar o público visitante para a história e memória da cidade de Fortaleza. O diferencial dele é que ele trata principalmente da história da Prefeitura de Fortaleza enquanto administração pública, trazendo em suas exposições obras de artes, troféus, medalhas, assim como mapas e maquetes da cidade, além de uma galeria de ex-gestores municipais contados desde 1890, o início do período republicano, até o ano de 2018, quando o memorial foi inaugurado. Tive a honra de ser selecionado em um concurso público para pintar os gestores municipais de Fortaleza. A inauguração foi em 2018, em abril, aniversário de Fortaleza. E para realizar esse trabalho, que foram 41 obras, eu tive o apoio dos técnicos da Secutifor. Para mim foi uma honra participar desse projeto que resgata a memória histórica da cidade através desses gestores e me sinto verdadeiramente honrado em ter contribuído com essa cidade que me acolheu tão bem, essa bela cidade de Fortaleza. Interessados podem visitar o espaço de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, no Paço Municipal, localizado no centro de Fortaleza. Neste momento, após retomada das nossas atividades, passando esse período fechados com saudade dos nossos visitantes, reabrimos as nossas portas com todo o protocolo exigido, com totem de álcool gel na entrada, reduzindo a quantidade de pessoas no salão para que haja o distanciamento social, auferindo também a sua temperatura e convidamos a todos para a nossa visita. E para falar mais sobre o Memorial do Paço, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Paula Braga, que é secretária executiva da Cultura de Fortaleza. Paula, como é que foi pensado esse espaço, né? Ele já funciona desde 2018, mas como foi que surgiu a ideia da criação do Memorial do Paço? Na verdade, era desejo da prefeitura abrir o Paço Municipal, o local de trabalho do prefeito, para a população de Fortaleza. Então, quando nós pensamos em abrir o Memorial do Paço, o Palácio do Bispo, ele é um patrimônio tombado, né, da história da cidade, tombado pelo município. Então, para que a gente pudesse abrir aquele espaço para a população, uma série de medidas foram tomadas, inclusive a praça em frente, né? Ali era uma rua, então nós trabalhamos também na desafetação dessa rua, fizemos a praça, né? Então pensamos nessa praça com bancos, para convidar mesmo a população, na hora que a gente abrisse as portas do Paço Municipal, elas se sentirem atraídas e convidadas a entrar no memorial. E também teve um aspecto de querer contar um pouco da história da cidade nesse espaço, junto com a história de todos os prefeitos, intendentes, história da cidade, como foi que ela foi fundada, e trazer as obras de arte dos artistas cearenses também para o conhecimento da população. Um trabalho mesmo de sentimento de pertença. E, assim, a partir do momento que vocês montaram o memorial e começaram a abrir para visitação pública, a ideia também é trabalhar a questão do estudante, das escolas, fazer com que essas pessoas possam entender um pouquinho da história da cidade, né? Sim, sim. É trazer esse sentimento de pertença, mostrar para o cidadão como que Fortaleza cresceu, a partir de onde, né? Como foi o surgimento da cidade, quem foram os gestores da cidade de Fortaleza, né? Então as salas, elas têm os nomes, né? Do bispo que morou naquela residência, por isso que chama-se Palácio do Bispo.
também da pessoa que desenhou a cidade. Então, todos remetem. A dona Heloísa Joaçaba, por exemplo, que tem o nome de uma das salas, foi a primeira gestora das obras de arte do município em 1974. Então, a gente tentou homenagear também procurou homenagear essas pessoas, dando o nome delas aos espaços do memorial. Então, nós temos o memorial, ele é dividido em 4 salas, mais ou menos. Paola, durante esse período da pandemia e do coronavírus, a visitação ela chegou a ser suspensa durante o período, mas vocês já começaram a retomar essas visitas presenciais de uma forma gradual, né? Isso. Ficou suspenso durante todo o período da pandemia, né? A gente ficou dando manutenção nas obras de arte, principalmente, mas o espaço ficou fechado. E agora nós já reabrimos, né? Desde o momento em que o decreto do governador e do prefeito possibilitou a abertura, o espaço já está reaberto, já funciona das 8 da manhã às 5 da tarde, mas a gente tem um limite de pessoas que podem entrar, né? Então, a pessoa tem um limite de 35% da sua capacidade, as pessoas precisam entrar com máscara, a gente tem totens de álcool em gel, medição da temperatura, todo o protocolo exigido para o acesso aos equipamentos culturais. E os agendamentos, a gente, por enquanto, ainda não está agendando as turmas escolares, até porque os estudantes ainda não retornaram às escolas, né? E também por conta desse limite que ainda tem de acesso aos espaços culturais. Mas o cidadão que quiser hoje, né, conhecer o Memorial do Paço, basta chegar lá, né, das 8 da manhã às 5 da tarde, que ele consegue entrar, e a gente tem uma equipe lá também que recebe e explica, né, e fala de todos os espaços e de todas as obras que estão lá expostas. Como é que é a questão do acesso ali no Paço Municipal? O visitante, ele entra pelo Palácio do Bispo ali, onde já é o memorial, ou o acesso é normal, como qualquer pessoa que busca ali algum tipo de atendimento no Paço ali pela lateral? Como é que é o acesso? Nós abrimos as portas do Paço Municipal, né? Na verdade, quando o Palácio do Bispo foi reformado para ser a sede do governo da prefeitura, aquela parte do que hoje encontra-se o memorial, ela estava lacrada, né? Ela era lacrada, não se acessava por ali. E a ideia, quando nós pensamos no memorial, foi abrir a porta principal do Palácio do Bispo. Então, por isso que a gente fez a praça em frente, né? Foi construída essa praça em frente, e foram abertas as portas do Palácio do Bispo. Então, quando as pessoas acessam, elas já acessam direto ao memorial do Paço. Ok, Paola, eu vou pedir aqui um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta aqui com Notícias de Fortaleza, conversando aqui sobre o Memorial do Paço Municipal, que é a sede da Prefeitura de Fortaleza, onde lá você vai encontrar várias obras, um pouco da história da cidade. A gente vai conversar um pouco mais sobre o Memorial do Paço. Eu vou ao intervalo e volto em instantes. Estamos de volta aqui com Notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. Olha, o Memorial do Paço conta com 4 salas com exposições das obras pertencentes ao acervo de arte do município, troféus e premiações concedidas à Prefeitura e pinturas que retratam também os ex-prefeitos da capital. São elas o Espaço Heloísa Joaçaba, o Espaço Bispo Manuel da Silva Gomes, Espaço Manuel Francês e Sala Documental. A gente volta a conversar aqui sobre o Memorial do Paço com a Paola Braga, que é secretária executiva da Cultura de Fortaleza. Paola, são 4 salas aí que contam realmente muito do que é a história de Fortaleza, a questão do próprio poder municipal, né? Ali o Paço Municipal ali com a galeria dos ex-prefeitos. Para quem realmente gosta de história, é um espaço que merece ser visitado, né? Sim. É um espaço que o cidadão de Fortaleza deve, e o cidadão de fora, né, o turista também, devem visitar para conhecer um pouco da história da nossa cidade. Nós reunimos no Memorial do Paço, na sala documental, por exemplo, a gente traz, além de todos os prêmios que a gestão, né, que a prefeitura ganhou
nos últimos anos, de mobilidade urbana, né, reconhecimentos internacionais, a gente também traz as plantas da cidade, feitas pelo Adolfo Webster, né, feita anterior a isso, a primeira planta da cidade, mostrando ali o Riacho Pajeú, a igrejinha que deu depois origem à Catedral de Fortaleza, o Forte de Nossa Senhora da Assunção. Então, nós recebemos a visita de gestores da Holanda que trouxeram o mapa holandês da época quando a Holanda veio, né, e conquistou, passou um tempo aqui na nossa cidade, antes dos portugueses retomarem. Então, isso tudo está exposto lá, todos esses documentos estão expostos na sala documental. E daí a gente também traz as obras de arte. Isso foi um trabalho que a gente fez também nos últimos tempos, de resgatar todas as obras de arte do município de Fortaleza. A gente partiu de um catálogo que a dona Heloísa Joaçaba, que leva o nome de uma das salas, fez de 40 obras da época que ela esteve à frente da gestão, e nós localizamos mais de 250 obras de arte. Então a gente faz todo um trabalho de restauro, de higienização, e algumas das obras mais importantes estão expostas lá, como Raimundo Sela, como Descartes Gadelha, Zenon Barreto, própria Dona Heloísa Joaçaba, Vicente Leite. Então essas obras de arte estão expostas, né? Zé Pinto, tem vários artistas cearenses que estão lá. E as obras também contam uma parte dessa história. Por exemplo, a gente tem lá do Descartes Gadelha As Garotas Coca-Cola, que contam a história do nosso patrimônio histórico. Então, é realmente um local muito interessante, né? Muito relevante para a cidade. E fora a sala dos prefeitos, né? São 41 prefeitos, entre prefeitos e intendentes, de todo o período de Fortaleza, desde da época da República, que estão expostos lá, que estiveram, nem que fosse tem pessoas que ficaram poucos meses, mas mesmo sendo por pouco tempo, elas foram retratadas, né, pelo professor Hernani, que passou dando uma entrevista para a gente fez essa seleção pública. O professor Hernani foram selecionados artistas para exatamente pintar, retratar os ex-gestores. A gente abriu um processo seletivo para contratar um artista que pudesse fazer os ex-gestores. E o professor Hernani foi quem ganhou essa seleção. E daí ele fez a pintura dos 41 gestores. Foi um grande desafio, porque nós fizemos questão absoluta de todos os gestores vivos entrar em contato pessoalmente com eles e pedir a eles que eles passassem qual era a imagem que eles queriam retratada. Então, nós fizemos isso, né? Nós entramos em contato com todos os ex-gestores que estão vivos, com a família dos gestores já falecidos, que passaram também. Também escolheram as imagens, que também né? escolheram as imagens. Não fomos nós que escolhemos as imagens, foram as famílias ou os próprios gestores. E os gestores também. E teve um dado interessante, né? Todos os gestores vivos pediram para serem retratados como eles aparentavam quando foram prefeitos de Fortaleza. Né? Então, o artista, o professor Hernani, ele teve esse cuidado de fazer esse retrato, né? dos gestores, da forma como eles aparentavam quando foram. O único que não está lá ainda é o atual prefeito, né? Que vai entrar na parede quando deixar o cargo, né? Deixar o cargo. Paola, em relação aqui aos salões, o Espaço Heloísa Joaçaba e o Espaço Bispo Manuel da Silva Gomes, eles possuem exatamente essas obras de arte que você chegou aí a citar. Como é que foi essa seleção, essa curadoria para a seleção dessas obras? Eram obras, no caso, que estavam em outros locais. Como é que vocês conseguiram fazer a compilação para colocar essas obras de arte lá? São quantas, por sinal? O número exato eu não sei te precisar, não me recordo, mas nós fizemos esse trabalho de resgatar essas obras, até porque as obras de arte elas precisam de manutenção, né? Então elas precisam de higienização, algumas precisaram de restauro, né? Então a gente
precisava dar continuidade ao trabalho que a dona Heloísa Joaçaba começou em 1974, que era de catalogar todas as obras. Então, a gente recolheu as obras que estavam nas mais diversas secretarias da prefeitura, postos de saúde. São obras que já estavam, vamos dizer assim, em poder da prefeitura, né? Sim, todas pertencem ao município. Elas foram adquiridas pelo município em gestões passadas, né? Ou doadas, ou são frutos dos salões de abril. Nós fazemos o Salão de Abril, que é o salão de artes mais antigo do Brasil, né? Que já tem 75 anos, já teve mais de 67 edições, e algumas dessas obras foram obras vencedoras do Salão de Abril, que ficaram então para a Prefeitura de Fortaleza. Então, a gente juntou todas essas obras e procurou mesmo as que são relevantes, de artistas que têm uma relevância muito importante para a cidade, e procurou trazer um pouco de cada estilo, né? Então, a gente tem gravuras, xilogravuras, pinturas. Nós temos, por exemplo, um grande acervo Ai, Jesus, o nome da artista agora me deu um branco. Não me recordo, mas eu vou lembrar já. O HD está puxando. Mas assim, Francisco Almeida, né? Tem Zé Pinto. A gente tem também... São todos artistas cearenses? Todos artistas cearenses. Todos são artistas cearenses. A gente procurou também fazer uma adaptação para pessoas com dificuldades visuais, por exemplo. Então, tem uma maquete do Palácio do Bispo, feito em 3D, para que a pessoa conheça o espaço ao tocá-la. E nós temos também uma coisa que os estudantes adoram, né? Que nós temos um personagem que apresenta o passo de forma virtual no celular. Então, a pessoa encosta o celular no QR Code e aparece o João Brígido. O passo municipal, ele leva o nome do João Brígido, que é um grande jornalista cearense. E o João Brígido, ele aparece no celular em formato virtual e ele conta a história, né? Quando você aponta o celular, ele aparece do lado e ele conta a história todinha do passo. Ele faz selfie com você, se você colocar o celular do seu lado. E ele faz um quiz, né, para saber se você aprendeu um pouco sobre a história do memorial. Então, é realmente um espaço que une desde a nossa história, do início da nossa história da nossa cidade, até a nossa mais, né, contemporaneidade, trazendo aí um personagem que pouca gente conhece, que é o jornalista João Brígido, para contar um pouco dessa história e fazer esse quiz para saber se você aprendeu um pouco do que ele contou. Agora, Paola, você falou sobre essa questão de você abrir o Palácio do Bispo ali para a população, para o cidadão comum ali, ele ter acesso, ele conhecer espaços como esses salões aí que hoje compõem o Memorial do Paço. Mas o trabalho realizado junto ao estudante na idade escolar, ele é muito importante, né? Porque assim, faz com que o estudante, ainda naquela fase de aprendizado, aí como você está colocando aí, ele tenha acesso a não só, vamos dizer, um pouco da história do próprio poder público municipal, mas também de obras de arte, né? De artistas cearenses aí que são renomados. Essa história, por exemplo, dos mapas da cidade, que conta um pouco da história da fundação de Fortaleza. Ou seja, quando você leva isso para o público estudantil, para o estudante que ainda está naquela fase de formação, sem dúvida alguma, ela não ter só aquela questão do acesso ao livro ali, de forma, vamos dizer assim, apenas teórica, mas ver aquilo de perto, ver aquelas obras, dá realmente uma força muito grande para que ele aprenda, absorva um pouco sobre essa questão da história da cidade, né? Sim, com certeza. Nós temos também um espaço onde passa em vídeo também, né? As pessoas assimilam muito o que elas veem no vídeo. Então, passa um vídeo explicando também, falando um pouco do Fortaleza 2040,
também, né, do que foi planejado para o futuro. Então, é realmente um espaço que traz o passado, o presente e o futuro, né? O que a população de Fortaleza, através do Fortaleza 2040, pensou para a cidade de Fortaleza até o ano de 2040, onde eles já vão, com certeza, estarem adultos e fazendo parte da vida da cidade. É interessante porque, além dos alunos, né, a gente recebe muitos alunos da rede municipal, mas além dos alunos, às vezes a gente percebe um público dentro do Paço Municipal que está ali no centro, fazendo suas compras, né? E entra no Paço um pouco para fugir do calor. E quando entra, se depara com essa história que usualmente desconhece, né? Ou conhece, mas não com profundidade, e acaba realmente se levando a família, né? Vai e aí vê um pouquinho ali e daí volta. Combina aí uma nova visita, né? E Volta com leva a filho. família e leva a família toda para poder conhecer um pouco também da cidade onde a gente mora, né? Onde a gente vive, convive, trabalha e que às vezes a gente conhece tão pouco e é tão importante a gente saber, né, quem foi, por exemplo, as esculturas que a gente tem lá, uma escultura do Zenão Barreto, por exemplo, faz com que as pessoas reconheçam as outras esculturas dele, desse artista, que estão na cidade, que às vezes a pessoa convive, passa do lado daquela escultura, por exemplo, da Iracema Guardiã, que é símbolo, né, que aparece em tantos locais, e aí consegue ver de pertinho uma outra escultura do mesmo artista, né, e passa a reconhecer as esculturas na cidade e também se interessar pelas outras esculturas que tem na cidade. Passa por uma escultura, de repente para e descobre que ali é uma fonte do Descartes Gadelha ou do Corbiniano Lins, ou acaba aprendendo esses nomes e sabendo da relevância que esses artistas tiveram, né, para a cidade onde ele vive. Ok, Paola, eu vou pedir um novo intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta aqui no Notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol, falando um pouquinho mais sobre o Memorial do Paço. Eu volto já. Estamos de volta aqui com Notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. Olha, os interessados em conhecer o Memorial do Paço, no centro de Fortaleza, podem visitar o espaço de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, no Paço Municipal, exatamente localizado no centro, como falei. Em duas salas, o Espaço Heloísa Joaçaba e o Espaço Bispo Manuel da Silva Gomes, ficam expostas 20 obras do acervo de artes da Prefeitura de Fortaleza. Já no Espaço Manuel Francês, em outra sala do Paço Municipal, são expostas 43 pinturas realizadas pelo artista plástico Hernani Pereira, retratando todos os prefeitos de Fortaleza durante o período republicano. A gente volta a falar aqui sobre o Memorial do Paço com a Paola Braga, que é secretária executiva da Cultura de Fortaleza. Ô Paola, a gente falou sobre os artistas, obras que pertencem à Prefeitura de Fortaleza e que estão expostas em um dos salões lá do Memorial do Paço. No bloco passado você tentou lembrar aqui de uma artista e tudo que tem obras lá. Quem é ela? Sinhá Mora. Sinhá Mora é uma das artistas femininas mais relevantes da nossa história, da história dos artistas do Ceará. Ela era professora da rede municipal, mas ela era uma grande artista, ela era contemporânea da Tarsila do Amaral, e ela tem obras lindíssimas, riquíssimas. Ela doou ao município de Fortaleza as obras, as medalhas que ela ganhou, móveis, né? Então, todo esse acervo estava exposto na Casa do Barão. Nós fizemos o restauro completo. Nós fizemos, inclusive, uma parceria com a Escola de Artes e Ofícios Tomás Pompeu, para que a gente fizesse o restauro dessas obras lá. Então, para além de restaurar um acervo municipal importante, como é o acervo da Sinhá Mora, a gente também formou pessoas, né, já eram pessoas formadas em artes, mas fizeram esse curso de especialização em restauro para que a gente pudesse, inclusive, ter mais restauradores na cidade. A gente pretende, inclusive, continuar com esse curso de restauro para que a gente possa aumentar esse acervo também de pessoas que trabalham com restauro
de obras de arte na cidade, porque mantém a nossa memória, né? Mantém viva a memória da cidade. E o acervo da Sinhá da Amora tem algumas peças que estão expostas hoje no Memorial do Paço. Pois é, além do Memorial do Paço, em relação a obras de artistas cearenses, de artistas renomados, existem outros equipamentos da prefeitura que também contam com essas obras de arte, ou hoje está restrito só lá ao memorial? Hoje, na atualidade, está restrito ao memorial porque a Casa do Barão de Camusim, que é também um outro espaço do município onde a gente faz exposição de artes, a gente está finalizando lá o restauro da Casa do Barão, e a Casa do Barão, quando reabrir, vai reabrir com o Salão de Abril, né? Então a gente vai estar fazendo lá a exposição das obras selecionadas pelos artistas selecionados no Salão de Abril, e daí, finalizado o Salão de Abril, a gente volta a fazer a exposição das obras do município lá na Casa do Barão. Na verdade, são esses dois espaços que a gente tem mais voltados para as artes plásticas, né? Que é o Memorial e a Casa do Barão. A Casa do Barão de Camusim fica localizada ali na Praça Clóvis Bevilacqua, né? Isso, pertinho da Faculdade de Direito da UFC, né? Exatamente. Tá recebendo... são intervenções também de melhoria na estrutura lá? São patrimônios históricos que a gente dá manutenção frequente, né? Pelo menos uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, os patrimônios históricos recebem essa manutenção, né? Para poder a gente manter eles sempre em bom estado. Então, a Casa do Barão de Camusim, o Estoril, né? A Vila das Artes, são vários os patrimônios que estão hoje passando por manutenção. A gente aproveitou aí a pandemia, né? Quando esse trabalho pôde retomar, a gente passou a colocar esses, e ainda não podiam estar abertos à população, a gente aproveitou para poder fazer a manutenção. E lá, a manutenção de telhado, né? Então, a gente está finalizando, já está lindíssima a Casa do Barão, é um espaço lindo, quem não conhece ainda. Muito bacana. Tive a oportunidade de conhecer lá e desconhecia, né? Nunca tinha entrado lá. É um espaço é uma das casas mais lindas de Fortaleza, eu acho que desse período. É um espaço realmente muito lindo. Vai reabrir com o Salão de Abril, ou seja, vai estar unindo aí. Previsão para quando novo. Aí, Paula? Vocês estão trabalhando aí com que perspectiva? Agora no mês de outubro. Outubro ainda. Outubro. Pois é, já que a gente está falando aí de reforma, como é que está a execução da reforma da Vila das Artes, que também é um outro equipamento que continuou oferecendo muitas atividades aí durante a pandemia de forma virtual, mas um equipamento extremamente importante, porque conta aí com vários tipos de oficinas, várias escolas aí que oferecem formação, espaço de formação na área da cultura. Como é que está lá a execução aí dessa obra de requalificação lá? Está se transformando. A Vila das Artes, na verdade, ela está sendo toda adaptada, né, para que os espaços... pela primeira vez, a Vila vai receber os espaços pensados para as atividades que elas fazem. Né? Então, nós temos lá o curso de audiovisual, de dança, de teatro, de circo. Vai ter o de circo agora, né? Isso. A criação da escola pública de circo. A gente teve a oportunidade aqui já de conversar aqui no Notícias de Fortaleza e vai ganhar uma tenda lá, exatamente, uma área de formação muito, muito bacana, né? E com toda essa estrutura aí que vai ser proporcionada aí por conta dessa requalificação, né? Também está ganhando um espaço maior para a biblioteca. Ela tem uma biblioteca voltada ao acervo de artes, né? E era um espaço pequeno, acabava ficando do lado da sala de dança, então as meninas dançavam e quem estava lendo se atrapalhava um pouco, e agora não. Um espaço adequado para a biblioteca, um espaço adequado para a dança, adequado para o teatro, então, e vai ficar muito linda. Ela já é linda a casa, e agora ela vai ficar muito linda. Então, assim, a gente conta com uma equipe que tem muito zelo pela cultura, né? Que trabalha com muito amor, que é muito ligado às artes, que tem realmente muito apreço pelo que faz. Então, por isso que a gente consegue, assim, trabalhar dessa forma. E somos muito unidos, né? Então, agora que a Vila tá em obra ainda, né? A gente não finalizou, a gente entrega a Casa do Barão antes da Vila das Artes, são vizinhos. Algumas atividades da Escola da Vila das Artes
vão retornar no Teatro São José, que a gente também fez uma pequena reforma lá, reforma não, manutenção do espaço durante a pandemia, mas já terminou, já está pronta, já está pronto o teatro, já vai ter atividade em breve e também está recebendo aí os alunos da vila nos espaços de sala de aula que também tem lá no teatro. Ô Paola, aproveitando aqui que a gente está falando exatamente de espaços culturais que já estão aí retomando suas atividades, o desafio agora tem sido muito grande porque na medida que os protocolos sanitários aí vão sendo permitindo aí a volta de muitas atividades, tem todo um calendário aí que estava previsto aí para o segundo semestre de atividades culturais aqui em Fortaleza e que vocês estão tendo a responsabilidade de administrar aí para poder tudo voltar a ser executado, muita coisa aí de forma presencial, né? Exato. A gente continua com as nossas programações de forma online e adaptando os equipamentos para poder receber o público, né? A nossa responsabilidade é muito grande, porque a gente deve abrir os espaços, né? Deve receber as pessoas, deve estar proporcionando que o artista tenha esse espaço para se apresentar, mas a gente deve também cuidar da saúde das pessoas, ter o maior cuidado, né? Ter certeza absoluta que as pessoas estão protegidas dentro daquele espaço. Então, para nós é muito desafiador, porque nós temos que ter esse cuidado realmente redobrado, porque as pessoas precisam entender que realmente a pandemia nos trouxe esse prejuízo de ficar em casa, né? De não poder conviver com as pessoas que a gente ama, que a gente gosta, de não poder tocá-las, abraçá-las, mas que as coisas têm que ser... A pandemia ainda existe, né? O coronavírus ainda está aí, né? As pessoas ainda podem adoecer. E a gente não quer que as pessoas sofram e Deus o livre venham a óbito, né? Então, o poder público municipal tem esse cuidado muito grande. Então, às vezes, as coisas não são no ritmo que as pessoas esperam, porque a gente tem que ter todo um estudo, todo um trabalho, toda uma recomendação para que a coisa volte com segurança. E tem que ir seguindo, né, Paola, o que diz os decretos, Exato. né? Porque é aquela coisa, hoje é permitido, por exemplo, a realização de eventos até 100 pessoas. Qualquer evento cultural que você vá oferecer para o público dentro de algum equipamento, vamos dizer assim, da seara da Prefeitura de Fortaleza, você tem que estar respeitando aquela questão da limitação. Por isso não dá para abrir tudo como se fosse normal, como era antes, né? Tudo tem que respeitar esses protocolos sanitários e também a quantidade de pessoas que pode ter acesso, né? Exato. E é um grande desafio porque em alguns espaços que são fechados, como por exemplo a gente vai abrir a Casa do Barão com o Salão de Abril, a gente consegue fazer esse controle, né? Consegue controlar quantas pessoas estão entrando, a gente consegue controlar que as pessoas estão utilizando máscara. Mas no caso de um equipamento aberto, né, um equipamento público aberto, fica mais difícil de fazer esse controle, principalmente se nesse equipamento público tiver consumo de bebida alcoólica. E daí é mais difícil ainda, porque como é que você vai impedir uma pessoa, por exemplo, nos mercados? Você citava aí o exemplo do Mercado dos Peões, que é muito frequentado Isso. e tudo. Tem os dois mercados, né? Da Aerolândia também do mesmo jeito. Quando tem atividades artísticas, né, culturais e tal, apresentações ali musicais, sempre gera uma aglomeração, né? Exatamente. Do lado de dentro e do lado de fora, porque são equipamentos abertos. E os tradicionais eventos de ambos os mercados, tanto do Mercado dos Peões quanto do Mercado da Aerolândia, que a população, a comunidade que mora no entorno mais gosta, é o forrozinho, né? E aí, como é que a gente bota o forrozinho sem poder dançar, né? Porque o bom é dançar coladinho. Então, são atividades que a gente, infelizmente, no momento não vai poder retornar, mas a gente vai retornando, né? Vai retornar com a feira de orgânicos, vai retornar com os chefes, né? Com a questão da gastronomia, e aos poucos a gente vai retomando a vida normal, se Deus quiser, em breve, né? A gente está aí livre. Tem que ser na paciência, né? Tem que tentar controlar um pouquinho a ansiedade. Realmente é muito grande. A gente vê aí, a partir do momento que
agora, quando foram retomadas essas apresentações musicais, artistas voltaram a se apresentar nos estabelecimentos comerciais e tudo, a ansiedade das pessoas de poder rever o seu artista preferido, poder cantar pelo menos, né, poder acompanhar aquelas apresentações, mas realmente tudo tem que ser, tem que voltar com todos os cuidados, né, e seguindo aquela recomendação da questão de não aglomerar, né, a questão da limitação de pessoas. Eu acho que o caminho tem que ser por aí, né? Por aí. São esses os cuidados que a gente está tomando. Obviamente, sem deixar de oferecer para a população, né? Então, a gente continua com as ações online, algumas ações vão permanecer durante um tempo ainda de forma virtual, para que a população tenha, né? Mesmo que seja ali em casa, né? No seu celular ou na sua televisão, aquele artista cantando para ela, né? E o artista também podendo se apresentar e podendo estar, né, ganhando, de alguma forma, sendo aí valorizado e tendo o seu trabalho remunerado. Ok, Paola, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui agradeço. no Notícias de Fortaleza, aí falando aí sobre o Memorial do Paço, que é um espaço muito bacana, merece ser visitado no centro de Fortaleza, fica exatamente na sede da Prefeitura do Paço Municipal, ali por trás da Catedral Metropolitana. Só reforçando, então, a questão da visitação hoje, ela está aberta para qualquer cidadão, só não foi retomada ainda para a visita das escolas, o horário a partir das 8 da manhã, não é isso? 9, né? Manhã, das 9 às 5. 9 às 5. É isso aí, então. Eu vou pedir aqui um intervalo rápido, daqui a pouquinho a gente volta com mais informação para você aqui no Notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. Eu vou e volto já já.